Por favor, Bianca, vamos à nossa mensagem. Boa noite, meus irmãos. Então, vamos para a mensagem de ambientação 40. Pode acreditar. Falará você na bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará, ante os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos. Mas, se não praticar os bons ensinamentos que conhece perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente. Você chamará a Jesus, Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Então, mais uma vez aqui, né, a gente é chamado a colocar em prática todos os ensinamentos que a gente tem, né, porque não adianta a gente falar, estudar e se a gente não colocar isso em prática, não vivenciar de fato as lições que a gente aprende. A evolução, a nossa evolução, ela se dá com os nossos exemplos, com a nossa transformação íntima, e não com as palavras que a gente diz, né? Então, a gente tem que se melhorar interiormente para poder ser válido tudo aquilo que a gente fala e tudo aquilo que a gente aprende. Perfeito. Obrigado, Bianca. Vamos à Nada. nossa prece, por favor. Oi, fechar nossos olhos, acalmar nossos corações. Primeiramente, sempre agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, todos bem, e podendo aprender a cada semana um pouco mais dos ensinamentos que o Mestre deixou aqui para gente e que Kardec vem trazer com tanta simplicidade para que possamos assimilar e nos melhorar, né? E pedimos por todos que estão aqui na salinha e por aqueles que não puderam estar, pelas nossas famílias, pelos nossos amores, e que tenhamos um estudo com muito entendimento e com a alegria que fica no nosso coração com esse grupo, né? Que o Mauro e o Valdemir fazem de uma forma tão competente. Então, eu só tenho a agradecer por esse estudo, por essa oportunidade, que eu saiba é, valorizar a cada instante tudo que eu estou aprendendo aqui. Então, peço licença para que a aula de hoje se inicie, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Rosemary. Então, o Valdinei está contigo aí, Carlão. Vamos em frente. Eu vou propor, Carlão, que a gente releia o item 7. Se alguém quiser comentar, não precisa em comentário, mas se alguém quiser comentar, fica à vontade para perguntar, sugerir, comentar, fica inteiramente à vontade. É porque o item 7 ele abre um novo panorama, digamos assim, no texto do capítulo 3. Então, para a gente não perder o fio da meada, ou não começar uma ideia pelo meio, recomeçar o item 7, a gente lê. Depois do 8, a gente vai comentando na medida que for aparecendo as dúvidas.
Tudo bem assim? Ah, Todo mundo de acordo? Ok. Se não tiver, fica à vontade. Aqui é democracia. Pode ficar à vontade para a gente discutir à vontade. Então vamos lá, Carlão. vamos lá. Boa noite, pessoal. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Aí me permitam um comentário, já que surgiu hoje o novo tema, a página de abertura. Né? Você pode acreditar. Se você fizer isso, mas não trabalhar, não vai acontecer isso. Você pode acreditar. Se você fizer isso, mas não vivenciar, não vai adiantar. Enquanto a Bianca estava lendo, eu me lembrei dessa passagem de Jesus aqui. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Além da outra que ele fala que uma árvore será conhecida pelos frutos que produz. Então, mesmo que conheçamos, mesmo que tenhamos todo o conhecimento, se não nos esforçarmos por vivenciá-los, vamos ficar conhecedores, intelectuais, mas não espirituais. Vamos ter conhecimento intelectual, mas não necessariamente moral. Então, precisamos colocar em prática esses ensinamentos de Jesus e para recebermos as nossas recompensas segundo as nossas obras. Lembrando lá o apóstolo Tiago, quando ele fala da fé sem obra, e fala da fé, da obra que representa a fé. E ele fala que a fé sem obra é morta. Qualquer trabalho que tenhamos na área da espiritualidade sem obras não vai fazer maior sentido, ou não vai fazer nenhum sentido dentro da minha interpretação, pelo menos. Então, apliquemo-nos em colocar em prática os ensinamentos de Jesus, vivenciando-os no nosso dia a dia. Continuemos? Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Progresso intelectual e progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente e vice-versa. Lembrando que é uma fala de Kardec, o progresso espiritual e o progresso intelectual e o progresso moral raramente caminham juntos. E o próprio livro dos Espíritos o livro dos Espíritos nos diz que o progresso intelectual precede ao moral. Então eu preciso primeiro entender, para depois, primeiro eu conhecer, para depois entender. Então eu preciso me intelectualizar, para depois me moralizar. Até porque, como diz no Evangelho, creia em Deus, mas saiba por que você está acreditando. Não é porque alguém diz que Deus é isso, que Deus é aquilo, que eu vou aceitar. E nós, espíritas, temos essa sugestão até de que efetivamente não acreditemos em todos os espíritos, ou não acreditemos em todas as mensagens, mas que as coloquemos sob o crivo da razão, para aí sim poder falar com pertinência da mensagem que o Cristo nos traz. Diga, Mauro. Antes de nós entrarmos aqui em nossa sala, nós fazemos um estudo com os trabalhadores do SEAC. E lá nós estamos estudando o livro Libertação. E nós estamos lá no item do diálogo do Gúbio com o Gregório, né? Uhum. E isso é muito
pertinente a essa fala que nós estamos estudando aqui agora, no que diz respeito à questão da inteligência e da moralidade, né? Uhum. Então ele se depara lá com Gregório, extremamente inteligente, astuto, com suas argumentações bastante lógicas, porém ainda muito esvaziada dessa boa moral, tanto que ele é alguém que refuta os ensinamentos do Cristo, apesar de conhecê-los. E Mas, muito bem, os conhece muito bem, né? pois é, então. Então, a questão da inteligência precede a moral. Sim, nós vamos desenvolver o intelecto, vamos acumular conhecimento que nos levam à reflexão. Mas isso não significa que, a ato contínuo, a gente aplique isso na nossa moralidade. Eu posso continuar a resistir moralmente, mesmo diante das verdades que nos cheguem por meio do intelecto. Isso é um processo. Então, eu preciso conhecer para refletir e decidir se muda ou não. Se muda, eu começo a me esforçar moralmente para ser uma pessoa melhor. E vai levar o tempo do esforço que eu fizer para essa transformação. Mas a verdade é, ninguém se melhora sem compreender o porquê precisa melhorar. Aí a relação que existe entre intelectualidade e moralidade. E aí a importância do autoconhecimento, né? Você se conhecer ou saber das suas dificuldades é importante para superar ou para se transformar, para transformar essas dificuldades em facilidades, transformar os vícios em virtudes, mas nós só vamos fazer isso através do autoconhecimento. Então precisamos nos conhecer com toda certeza. E aí entremos no item 8, que seria o que nós começaríamos hoje. 8. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A Só um vida minuto, social. Carlão. Você pode Opa, ler de novo, por favor, essa parte aí? Ao progresso intelectual. vamos lá. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é Ele diz que a obrigatoriedade do trabalho, não é isso? O progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Nós temos duas, segundo o texto, nós temos a reencarnação é necessária para o duplo progresso, Sim. moral e intelectual. O progresso intelectual, diz ele, pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si, para convivência social, digamos assim, para vivermos em sociedade. A Tá vida ok. social é a pedra de toque, é o teste das boas ou das más qualidades, segundo Kardec. Ok. Ficou claro? Não é questão de compreender, não, porque a minha tradução estava um pouquinho diferente, mas o Um pouquinho sentido acabou diferente. sendo o mesmo. O O sentido sentido acabou normalmente. sendo o mesmo. Algumas vezes não dá certo, mas na maioria das vezes o sentido é o mesmo. É questão do tradutor entender de uma maneira ou entender de outra. Vamos lá. Mas entendendo aqui, a reencarnação, então, é uma obrigatória para o nosso progresso intelectual e nosso progresso moral. Não quer dizer que aprendamos só aqui. Aprendemos também no plano espiritual. Mas aqui vivenciamos os ensinamentos que lá adquirimos. Continuemos, Carlão. a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a Bem, lealdade. não pulou um pedacinho, não? Não.
Pelo menos na minha tradução, não. Não, porque você fez uma leitura, Valdemir. Você avançou na sua leitura e o Carlão pegou do seu ponto em diante. Vamos Você voltar leu, um pouquinho então. Então, sim. Então, entendeu? Eu entendi o que ela falou. Esse finzinho aqui, ó. é. A vida É. social é a pedra de toque das boas ou das más qualidades. Isso, espera aí, Carlão. Antes da gente avançar, a Bianca levantou a mão aí, quer tirar uma dúvida. Fale, Então, Bianca. essa necessidade recíproca dos homens entre si seria o que? A relação entre nós, assim, a forma como a gente se relaciona, como é que eu vou explicar, assim, sendo Social. bons uns com Relacionamento os social. outros? É um relacionamento social, Bianca. É nós convivemos uns com os outros, aprendemos uns com os outros. Não termos aquela vida de insulamento, como o Kardec fala no Livro dos Espíritos. A vida do insulamento não nos auxilia, não nos oferece possibilidade de aprendizado. Eu estou sozinho e isolado. E a convivência me ajuda a crescer e ajudar o outro também a crescer. Seja essa pessoa de fácil convivência ou não. Se for uma pessoa de difícil convivência, me ajuda a ter paciência. Me ajuda a entender, a Entendi. respeitar a opinião do outro. Se for uma pessoa de melhor convivência, com certeza fica mais fácil. Mas ainda assim, aprendemos e ensinamos nos nossos relacionamentos sociais. Depois, Entendi. Bianca, dá uma olhadinha na pergunta 766 do Livro dos Espíritos. Tá, tá bom. Eu vou dar uma lida. 766. Tá, tá bom. Obrigada, viu? Nada. Nada? Retomando. A Retomando. bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes, preservando-se do mal pelo insulamento, o bem de si mesmo se anularia. Está aí a pergunta 766, praticamente Kardec trazendo a pergunta do Livro dos Espíritos para os livros Céu e Inferno. E é interessante a gente ver que Kardec estende, ele amplia os conceitos que tem lá no Livro dos Espíritos, nessas outras obras que são parte do Livro dos Espíritos, ele amplia esses conceitos. Então, essa convivência social, lá ele fala da vida de isolamento, lá no Livro dos Espíritos, e fala dessa necessidade da convivência social, necessidade de estarmos juntos com o outro. Principalmente, aí lembrando de Jesus, principalmente se esse outro pensa diferente de mim. Isso me faz refletir, me faz pensar, me faz respeitar, ou pelo menos sugere, né, que eu reflita, que eu respeite, que eu amplie meus conhecimentos e que eu não julgue, principalmente que eu não julgue. É o ensinamento de Jesus. Tudo bem? E hoje, mais que nunca, está tendo essa prova, né? De respeitar a opinião do outro, de não julgar. Mais que nunca. Mais contemporâneo do que tempo de Kardec, como se Kardec tivesse escrito isso hoje, né? Não, 9. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe? Aí Kardec nos lembra, uma reencarnação é insuficiente, e nós sabemos, é por uma questão de lógica, né? Nós temos que atingir o nível de espírito puro. Espírito puro, em princípio,
conhece todas as coisas, inclusive que nós não conhecemos, inclusive que a nossa ciência não conhece ainda. Os espíritos puros conhecem. E ninguém consegue isso com uma reencarnação ou com algumas reencarnações, mesmo com todo o esforço no sentido de não cometer equívocos. Mas nós passamos uma vida inteira estudando, e essa é a necessidade, de estudar constantemente. Então precisamos, com toda certeza, entender. Precisamos de várias reencarnações para nos tornarmos conhecedores de todos os assuntos que um espírito puro conhece. É o caso de Jesus, por exemplo. No nosso caso aqui, nosso exemplo, nosso modelo é Jesus, que é o espírito sábio que veio à Terra. Mas ele disse: eu venci o mundo. Então ele passou também por todas as dificuldades e por muitas reencarnações até atingir a pureza espiritual. É para onde nós estamos caminhando. A nossa fatalidade, se existe alguma fatalidade dentro do Espiritismo, é essa. A nossa fatalidade é nos tornarmos espíritos puros. E o exemplo de Kardec dá interessante, né? Como um selvagem, um indígena, com uma reencarnação, poderia equiparar a Einstein, ou a Sócrates, ou a Platão. Impossível. Por que diz? É materialmente impossível, diz Kardec. Tudo bem? O simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir esse objetivo, a perfeição. E aí, mais uma vez, Kardec trazendo o Livro dos Espíritos. Questão 13 do Livro dos Espíritos, quando fala dos atributos da divindade. Deus é infinitamente, soberanamente bom e justo, ou justo e bom, e concede aos espíritos tantas reencarnações quantas as necessárias para atingir o seu objetivo, que é ser perfeito. E lembramos também aqui da perfeição, até sublinhei aqui para comentar. A perfeição que Kardec fala aqui é o que os Espíritos falam no Livro dos Espíritos, ou também no Evangelho, capítulo 17, do Ser de Perfeitos, como perfeito é o Pai, é uma perfeição relativa. Nenhum de nós vai ser perfeito absoluto. Até porque absoluto só há um. E não é Jesus. Absoluto é Deus. Jesus, como Filho de Deus, nos disse inúmeras vezes: eu vim fazer a vontade do Pai. Eu vim cumprir os desígnios do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, ele sabe disso. Então, a perfeição é uma exclusividade de Deus. Porque o dia que tiver outro ser perfeito, Deus perderia um dos seus atributos, que é da unicidade. Teríamos outros deuses a disputar com Deus essa primazia de ser o dono da verdade, ou de ser o único. Portanto, essa perfeição, que fala Kardec, é relativa. Continuemos? Para cada nova existência de permeio à matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é assim um passo avante ao caminho do progresso. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária desde que estes, transpondo-lhes os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores, que nada têm de materialidade terrestre. Lembrando aqui que a encarnação é inerente à inferioridade. Então, quanto mais inferior formos em termos espirituais, mais necessidade temos de reencarnação. Os espíritos puros não têm necessidade de reencarnar. E mesmo os não puros,
A gente pode chamar o Asclepios, por exemplo, lá do Obreiros da Vida Eterna, não é um espírito puro, é um espírito elevado. Mas ele pode reencarnar voluntariamente a cada 500, a cada 800 anos. Então, a reencarnação é uma necessidade até que atinjamos o grau de pureza suficiente para não mais necessitar reencarnar, a não ser como missão. Esses espíritos, do nível de Asclépios e outros, só reencarnam como missionários para ajudar o progresso da sociedade, do país, do planeta onde ele reencarnar. Continuemos? Da parte destes, a encarnação é voluntária, tendo por fim exercer sobre os encarnados uma ação mais direta e tendente ao cumprimento da missão que lhes compete junto dos mesmos. Desse modo, aceitam abnegadamente as vicissitudes e sofrimentos da encarnação. Perfeito. Da parte deles, a encarnação é voluntária. Desses espíritos que atingiram esse nível, a reencarnação é voluntária. É claro que se Jesus pedir, eles vão se apresentar voluntariamente para servir. Porque o grande mérito, me permita, não sei se mérito é a palavra, mas é a vontade dos amigos espirituais, dos espíritos superiores, de servir. É o que fala Jesus. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, isso é uma característica de espíritos superiores. Trabalhar a benefício do próximo, trabalhar a benefício do outro. E é o convite que a doutrina nos faz, que trabalhemos a benefício do próximo, trabalhemos a benefício do outro, que por consequência também seremos beneficiados. Lembra lá na semana passada, na semana anterior, estava fazendo um estudo lá no SEAC e me lembrei de fazer, quando a gente faz o bem ao outro, a gente faz bem a nós também. Até o Mauro lembrou, fica sempre um perfume nas mãos que distribuem rosas. Então, sempre que distribuímos alguma coisa, e fica sempre uma sujeira nas mãos que atiram pedras, nas mãos que atiram barro. A primeira mão a se sujar é de quem atira a pedra, a quem atira o barro. E a primeira mão a se perfumar é aquela que distribui rosas, que faz o bem. Diga, Carlão. O Allan Kardec sempre estava disposto ao debate, né? Um texto assim, se ele estivesse debatendo, não abriria uma discussão com um irmão de outra religião para a volta de Jesus, por exemplo? Já que aqui ele fala que a volta é voluntária. Não vejo relação, Carlão. Qual é a relação que você está colocando? Aqui da parte deste, da encarnação voluntária, desses espíritos Sim. superiores. Uhum. Eles Encarnação. eles não defendem a volta, então não Não, abriria uma discussão para eles lá naquela época sobre isso. eu acho que não. É voluntário. Eu venho, ele vem, e ele está falando aqui de reencarnar. Não é voltar como os religiosos, os cristãos, os evangélicos, os católicos, esperam que o Cristo volte. Ele não espera que o Cristo volte reencarnado, como homem. Ele vem, né, pousado nas nuvens, cercado de anjos, para fazer o julgamento final, fazer o juízo final. É diferente dessa situação que Kardec está colocando aqui como reencarnação. A reencarnação é voluntária para esses espíritos. É claro que Jesus foi voluntário para reencarnar ou para encarnar no planeta Terra. Existia, segundo Emmanuel, se ele quisesse, milhares de espíritos puros, de bons espíritos, que estavam loucos para vir também no lugar dele. Mas ele, como governador do planeta, quis dar o exemplo maior. Então, ele veio espontaneamente, ele veio voluntariamente. Então, eu não vejo essa relação. Se não ficou claro, por favor, fique à vontade para Não, eu que não sabia que eles tinham essa ideia de
Para mim, na ideia deles, era encarnação mesmo. Não vi da forma que você explicou. Não, não, não é encarnação. A ideia deles é o Cristo voltar em espírito como juízo para julgar as nações, como está lá no capítulo 24 do livro de Mateus. À direita as ovelhas, à esquerda os bodes. À direita os bons, à esquerda os maus, segundo o texto evangélico. Mas aí ele não é reencarnado. Ele vem como anjo ou como Deus para fazer esse julgamento. Reencarnado, não. Até Até porque se porque ele, eu acredito em reencarnação, né? é isso que eu ia falar agora. Eles iam cair em contradição, né, se falasse isso. É. Tudo bem? Continuemos então. 10. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou o mal que fez. Isso aqui é uma coisa que a gente vê, especialmente nas obras de André Luiz, né? No intervalo das existências corporais, o espírito torna-se a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, segundo as suas obras, segundo o bem ou o mal que fez. E nós vemos no próprio André Luiz. A gente vê lá no nosso lar, no primeiro livro que ele escreveu, que nós estudamos aqui, nós estamos estudando o segundo, né? O meu mensageiro é o segundo. Cara, o espírito André Luiz entra como um egoísta, como orgulhoso, como vaidoso, quando ele é recebido no nosso lar. É claro que ele arrependeu-se, ele se modificou, ele se esforçou, ele orou, ele se transformou um pouco. Mas chega ainda com muita dificuldade. E ao longo do caminho, ao longo do estudo, ao longo do trabalho, ele vai se transformando. Quando ele aceita aquele encargo lá das câmaras de retificação, é um sinal de que ele começa efetivamente a entender que ele não era médico, por exemplo, no plano espiritual. Nem enfermeiro ele era, porque a Narcisa, que era enfermeira, ela tinha mais conhecimento do que ele. Então, isso é ir transformando e aprendendo. Agora, ele vai consolidar esses conhecimentos, aí voltando para a reencarnação. Talvez voltando como médico, talvez voltando como enfermeiro, ou sei lá, ou não tendo nada a ver. De qualquer maneira, ele vem, mas ele vai ter que voltar para colocar em prática esses ensinamentos que ele está aprendendo no plano espiritual, especialmente dos valores individuais, do valor das pessoas. Como ele achava que os filhos e a esposa eram propriedades dele. E no próprio livro, ele chega à conclusão que não. Então, é por aí. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre, deve ser esse também seu estado normal. O estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É, Entendeu? Como ele diz aqui, né? O, uma vez que o estado natural do espírito é definitivo, o natural é estar do lado de lá e não do lado de cá. Então, é natural o estado corporal transitório. A gente vem para aqui, passa um tempo como reencarnado, e aí maior ou menor. Nós começamos falando sobre reencarnação, sobre isso. Um selvagem que reencarna uma vez não tem condições de ter conhecimento, é o mesmo processo. Então, o natural é o plano espiritual. Nós estamos aqui hoje como se estivéssemos dormindo. Nós estamos com todas as nossas faculdades espirituais meio que encobertas, meio que escondidas, não estão perdidas. Elas estão indisponíveis para nós nesse momento. Então é como se estivéssemos dormindo. Quando eu estou dormindo, eu não tenho conhecimento do que está acontecendo à minha volta. Fisicamente, eu não tenho esse conhecimento. Quando eu estou reencarnado, também acontece isso. É mais ou menos, guardadas as devidas proporções, como se estivéssemos dormindo. O espírito reencarnado ou encarnado
é como se estivéssemos dormindo. Então, nós só despertamos de manhã quando voltamos para o corpo. E nós só despertamos em espírito quando deixamos o nosso corpo. Fazemos um papel inverso do reencarnação e do dormir, de dormir, do nascer e de morrer. Nascer para o espírito, ou renascer para o espírito, é bem mais difícil, é bem mais complicado do que morrer. Morrer é libertação, é mudança de cenário, é readquirir, pelo menos, parte do seu patrimônio moral e intelectual. Desde que, obviamente, tenhamos esse conhecimento, desde que, obviamente, trabalhemos no bem, tenhamos trabalhado no bem. Então, isso, com certeza, nos facilita a vida. Quando nós reencarnamos, a estrutura do corpo físico ele limita as potencialidades do espírito, né, gente? Uhum, Ele limita, né? Então, realmente é como que nós estivéssemos ali usando apenas um percentual da nossa capacidade enquanto libertos do espírito. E uma coisa que ele fala aqui que é importante é que ele fala aqui que o corpo espiritual nunca morre, uhum. É né? sobre Então, isso também. lembrando aquela ideia de segunda morte, né, que perde, perde. Não existe isso. Existe a Uhum. deformidade. A deformidade perispiritual, sim. A perda do perispírito, não. Nunca. Ok? Então, mais uma vez ele fala aqui. Claro que ele está falando em relação ao corpo. O corpo morre, o espírito, junto com seu perispírito, continua para o mundo espiritual. Mas essa ideia que algumas pessoas trazem de que há uma segunda morte, que é quando o espírito perde o perispírito, isso não acontece. O perispírito não será perdido. Na condição do espírito puro, o perispírito está purificado. Uhum. Na condição do espírito imperfeito, endurecido, o perispírito está deformado, ok? Mas ele estará sempre presente. Os espíritos puros continuam, mesmo os puros, continuam lá com o seu perispírito. A parte mais essencial, mais íntima do perispírito, dentro daquela ideia das camadas, né, vai se perdendo as camadas, mas a essência não perde nunca. É por isso que Kardec diz: o corpo espiritual não morre. Então a gente tem que entender isso também. Diga, Carlão. É dentro desse conceito aqui, o Adelio Mauro explicaram aí. É, não sei se você já comentaram, esse comentário me perdoa de pergunta. É, encarnamos. Então a gente tem aqui os nossos cinco sentidos, né? Uhum. Desencarnamos. Esses sentidos aumentam ou uma permanecemos com os cinco e são ampliados? Temos algum estudo, alguma. Não, a própria doutrina vai nos dizer isso. O espírito desencarnado, ele tem ampliado as suas percepções. E elas não são centralizadas como temos no corpo físico. O espírito não tem olhos para ver, não tem ouvidos para ouvir, não tem boca para falar, ok? Não tem braço para mover. Ele é um todo e ele percebe no todo, com essa capacidade ampliada. O que nos limita é o corpo físico, ok? E o perispírito, não? Não, Não. O corpo não de forma físico. alguma. O perispírito, ele apresenta a aparência do corpo físico, mas ele não tem a limitação do corpo físico. Você pode, quando vê um irmão Apesar que você passa uma espiritual, porta, você passa uma parede, né? Um é, perispírito passa por uma parede. Ele você não tem. quando vê um espírito e ele se apresenta na forma como ele quer, é uma questão apenas de modelação da aparência, mas não limitação que o corpo oferece. Então você pode ver ele lá bonitinho, com a aparência que ele tinha, mas as percepções dele estão ampliadas e estão num todo. Ah, mas eu vi lá, ele tinha olho. Ah, ele tinha óculos. Porque ele está guardando a aparência da sua última encarnação. Mas não que aquilo seja estrutural, não é estrutural.
como é no corpo. O corpo é estrutural. Se você não tiver olhos, você não vê. Se você não tiver orelha, você não ouve. Não é isso? Não, No entendi. espírito, Então, o não. fato dele se apresentar, ele não fica limitado, então, o nosso sentido é só Não. aparência. É Ah, só aparência. Tá ah, bom? E aí, Carlão, a gente volta lá na questão 10 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta lá se podemos entender, digamos assim, as minhas palavras aqui, tá? Não tem de cabeça o texto exato da questão. Mas se podemos entender Deus. E os Espíritos dizem, não. Falta-lhes para isso sentido. E lá nas bem-aventuranças, capítulo 5 lá de Mateus, Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Isso quer dizer, se eu não vejo Deus hoje e o verei quando tiver puro coração, aumentei, eu ampliei os meus sentidos. Eu às vezes brinco aqui, quantos sentidos tem Jesus? 100? 1000? Infinitos? Sei lá quantos, mas com certeza não cinco. Para nós, cinco é suficiente, são suficientes. Hoje no estágio que estamos. Mas à medida que formos evoluindo, esses sentidos vão se ampliando. Então, como lembrou o Mauro, lá no Livro dos Espíritos também a gente vê isso. O espírito vê a 360 graus. Ele vê, sente, percebe a 360 graus. Ele não fica focado, ele não precisa estar focado num determinado ponto para ver aquilo. Ele vê o que está lá atrás. Ele vê por todos os sentidos. Também tem outros sentidos e sentidos ampliados que nós ainda estamos, pelo menos eu, tá? Ainda estou longe de entender plenamente esse processo. O Pedrão botou aqui, né? Nos mundos superiores, mesmo no corpo, essas percepções aumentam? Sim, porque o espírito Sim, está numa claro, condição mais evoluída, né, Pedrão? Então, claro. a estrutura física para esses espíritos é diferente da nossa. Ó, eu já trouxe aqui o caso do irmão Walter. O Marcinho está aqui hoje, agora é meu parceiro, que não deixa eu mentir sozinho. Mas eu já contei para vocês aqui. O irmão Walter, quando parou lá e o vizinho chamou ele para tomar um café, ele deu lá um tempinho e falou: Ah, tá bom, mais tarde a gente volta. Mas ele falou para os amigos: Ó, a gente vai voltar, mas é para o desencarne dele. O velório dele. Não é uma percepção ampliada? É. Os colegas, ninguém viu nada de diferente. O homem estava lá molhando o jardim. O irmão volta, a gente vai voltar, mas é para o enterro dele? Quando o outro lá, o médico, estava assinando lá o óbito da pessoa em casa e ele falou: Não está morto. Não é uma percepção ampliada? Então. Então, nesse caso, ele tinha, mesmo encarnado, uma condição de percepção diferente, ampliada, sutilizada daqueles dos meros mortais, né? Entendeu? Mesmo estando encarnado, com todas as dificuldades, né? Mesmo estando encarnado. Que o corpo impõe ao espírito no processo de reencarnação. É. Jesus Ainda não falou lá pro centurião: Pode ir, seu servo está curado? é. Quando tocaram nas vestes de Jesus, ele falou: De mim saíram virtudes? Tocou na veste, não tocou nele. Olha o Uhum. grau de percepção diferenciado, né? Com toda Aí, certeza. vamos lá. Ok, Pedrão, respondido aí? Vamos em frente. Ok, vamos voltando, lá. voltando um pouquinho só aí. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. O É, espírito. é o que trata o livro dos mensageiros, que a gente está estudando lá. Ele se preparando ou narrando, né? Se preparando também, porque ele vai ter que voltar, narrando as dificuldades dele. É o que o Kardec está colocando aqui também. Aqui na minha introdução, ele bota uma palavrinha que para mim faz diferença. Ele diz assim: É também, então,
que ele se prepara para novas lutas e toma resoluções que se esforçará para pôr em prática no seu retorno à humanidade. E não colocará em prática, porque também não é certeza dele colocar em prática, né? Ele vai se esforçar para colocar em prática. Uhum. Aí sim, a sua tradução faz sentido, dá ideia diferente, né? Ele vai pôr em prática ou ele vai se esforçar para pôr em prática. Isso aí. E nós sabemos que, a não ser espíritos puros, os demais espíritos vão se esforçar para pôr em prática. Daí o Emmanuel, antes de reencarnar, pedir para que orássemos por ele. Mesmo sendo um espírito de alta elevação moral, intelectual, cooperador de Kardec na codificação, ainda assim está sujeito a equívocos no processo reencarnatório. Como lembramos aqui, né? O próprio Francisco de Assis, né? Quando Jesus fala para ele lá, constrói, reforma a minha igreja, né? Ele vai reformar uma igrejinha fisicamente, mesmo sendo Francisco, um espírito do nível de Francisco. A reencarnação, o corpo, dificulta enormemente para que tenhamos acesso a essas informações. Por isso, essas dificuldades quando estamos reencarnados. Continuemos? O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente as existências peculiares a cada um dos dois mundos. O que nós falamos agora, já comentamos isso quando falamos do André Luiz, né? Da mudança ou do aprendizado que ele está tendo lá. E que nós estamos apenas no segundo livro dele. Quando chegar lá no 16, a gente vai ver o quanto ele está diferente em relação ao primeiro livro. Então, aprende-se tanto no plano espiritual quanto no plano material. O espírito progride igualmente na reticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando suas ideias. Então, a gente, quando está no plano espiritual, não tem um corpo físico que nos dificulta, que nos oculta determinados conhecimentos, determinadas informações. Mas, lembrando de novo, eu preciso vir à Terra porque ainda sou espírito imperfeito. Tudo bem? 11. A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra, física e moralmente, mas onde também só são admitidos os espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desses mundos. Lembrando aqui, quem quiser um pouco mais, se ampliar um pouco mais nisso, nesse conhecimento, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec coloca lá como título: Há muitas moradas na casa do Pai. E Santo Agostinho, especialmente Santo Agostinho, traz algumas mensagens interessantes falando da classificação dos mundos. Então, nós podemos reencarnar só na Terra? Podemos. Nós podemos reencarnar em qualquer outro planeta compatível com o nosso nível de adiantamento. Então, é claro que eu posso reencarnar num planeta primitivo, aí sim como missão. Mesmo sendo um espírito imperfeito, mas diante de um primitivismo, eu tenho maiores informações. Me lembrando aqui um dito popular, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, numa terra de cego, quem reencarna com um olho, com certeza, tem muito mais conhecimento do que os outros, ou mais possibilidade de aprendizado do que os outros. Não é isso, Angélica? Nossa, concordo plenamente. Certíssimo. Eu queria voltar um pouquinho no item acima, quando ele fala que. Cadê? Nela.
Aqui, nela adquire conhecimentos especiais que não poderia adquirir na Terra. Eu posso exemplificar com o caso do André Luiz. Ele desencarnou, quando ele foi acolhido no nosso lar, o que ele aprendeu na casa da dona Laura seria mais difícil ele aprender aqui. Então, esse conhecimento que ele adquiriu com a dona Laura, os filhos, ele vai trazer na outra encarnação? É uma evolução para ele? É isso? Que com certeza é uma evolução. Que ele Uhum. vai trazer esse conhecimento, sim. Com consciência, não sei. Pode ser que o que ele aprendeu ali não seja necessário, ou ele tenha outras necessidades na Terra. Mas o fato é, eu sempre cito André Luiz nessas situações, eu sempre cito como exemplo. Acabei de falar do livro Nosso Lar, onde ele chega lá com dificuldade, com orgulho, com vaidade, querendo ser o médico e vai ser o auxiliar de enfermagem, o auxiliar de limpeza. E todas aquelas conversas com a Narcisa, com a Dona Laura, com o Tobias, com todo mundo ali do grupo dele, com certeza foram grandes ensinamentos que ficaram arquivados Uhum. na memória, ou guardados na memória ou no perispírito, se a gente quiser dizer assim, mas na memória espiritual, todo aquele ensinamento. E tudo que a gente consolida, uma vez consolidado o conhecimento, ele fica para sempre para a gente. Eu posso até não ter acesso em determinada situação, mas que ele é meu, ele é meu. Eu, às vezes, dou um exemplo falando do Paganini. Se eu tirar o violino do Paganini, ele deixa de ser um músico? Não. Não. Ele só não tem um violino para executar a música. Então, um espírito que tenha conhecimento, ele não perde o conhecimento. Muitas vezes ele não tem um corpo apropriado, ele não tem um cérebro apropriado, ele não tem um instrumento apropriado para usar aquele conhecimento. Mas que ele tem o conhecimento, o caso do Paganini, que ele conhecimento da música ele tem, com toda certeza. O Agora, instrumento vai ser dado de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua necessidade reencarnatória. Uhum. Diga, agora temos Marcelo. que levar em consideração, Angélica, o seguinte: ele está, sim, aprendendo no mundo espiritual. Está aprendendo. Está refletindo e tendendo para uma mudança de atitudes. Agora, isso só vai se comprovar quando ele reencarnar. Sim. Porque ele ali está cercado de orientadores, de mentores, né? Todo instante recebendo informações e sendo testemunhas das aflições que os outros viveram em função daquilo que escolheram. Tudo isso é informação, mas isso não está ainda sedimentado nele. Ele vai precisar encarnar, Passar. passar pelas situações, Uhum. claro, tendo essas informações em germe, para saber se ele, de fato, vai se utilizar delas para uma reforma íntima. A reforma íntima não se dá automaticamente com a informação que você recebe, Certo. ok? Uhum. Então, sim, ele está lá, está aprendendo, é caminho da evolução. Acabamos de falar isso aqui, né? O intelectual precede o moral, e é o que ele está tendo lá, informação. Está consolidando informação, ótimo, está sendo maravilhoso. Quando encarnar, é que a gente vai saber se esse conhecimento está suficientemente consolidado nele para se transformar em atitude, coerente com o conhecimento, né, com a sua nova forma de pensar. Será que quando ele encarnar, vamos imaginar, ele encarna novamente como médico, numa família aristocrata, né? Com toda aquela ideia de separação social, né? Porque é o que ele precisa ser testado. Antes ele era assim,
Então ele vem lá numa família toda aristocrata, não, você não fala com qualquer um, seu coleguinha de escola são os selecionados. Ele vai crescer nesse métier. Aí vai se tornar médico de novo. Vamos ver como é que ele vai conduzir. Ele vai ser um médico com empatia, ele vai ter a caridade como propósito de vida, ele vai ir contrariamente a essa visão sectária que a família lhe impôs, que a sociedade que ele faz parte coloca. Se for assim, ele sedimentou esses conhecimentos em virtudes. Se não foi Ele assim, teve, o conhecimento apenas está nesse nível de conhecimento. Ele ainda não conseguiu transformar isso em virtude. Em mas ações. o que eu entendi assim é que ele teve toda a oportunidade no plano espiritual para voltar melhor, né? Aí resta saber se as situações quando ele reencarnar, ele vai passar por elas dignamente, vamos dizer assim, né? Mas Vai lá ele depender teve a oportunidade. de É aprender, esse sim. conhecimento na erraticidade que eu queria entender. Tá certo. É. Igual a gente aqui, Obrigada. ó. Igual a gente aqui. Nós 25 estamos estudando, pessoas, crescendo, né? aprendendo, 25 né? pessoas aqui na Sai sala se daqui, interessando, né? Se interessando por esses conhecimentos, refletindo sobre esses, né, conselhos, essas orientações. E aí? O quanto que nós estamos transformando tudo isso em reforma atitudes. íntima, em atitude no bem, em virtudes? Mesma coisa, gente. Tira o corpo, é a mesma coisa. Não muda Obrigada aos dois. nada. Diga, Ronald. Inclusive, aqui quando ele fala, né, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra, o próprio André Luiz, eu não me recordo agora qual o livro, como ele se surpreende quando ele está lá no Ministério da Reencarnação e que são apresentados, né, os mapas fisiológicos, anatômicos, de como será preparado o corpo para aquele espírito, dada a sua evolução. Aí tem um determinado espírito que chega e diz, olha, eu acho que eu não sou digno de ter esse corpo tão perfeito, assim, assim, assado. Eu acho que eu mereço ter uma deficiência assim, assado, para poder superar aquilo que eu, no passado. E ele ficou surpreso. Ele falou, olha, eu não tinha conhecimento de como esse processo molecular é preparado, enfim. Eu não recordo agora o livro, mas é bem isso aí. Missionários da Luz. Missionário da Luz, isso mesmo. Que ele fica surpreso, né? De todo esse processo. Eu falei, gente, mas. E ele, como médico, nunca tinha pensado por esse prisma como era feito a preparação, enfim. Né? É um exemplo bem marcante. É. Perfeito. E o Pedrão nos chama a atenção, que nos lembra, na verdade, daquilo que nós estudamos nos Mensageiros, né? A história lá do Otávio, do Avelino, aquilo que eles já tinham aprendido lá no mundo espiritual, em que eles são então levados à reencarnação e na reencarnação não conseguiram retratar aquele conhecimento, né, nas atitudes, quando encarnados. E Então, fracassam. e fracasso, né? Obrigado, Per- gente. Vamos parar aqui no item 11, Uhum. tá bom? A gente volta no início do item 11. 23/9. Dia 23 de setembro. Isto. Então vamos fazer a nossa prece, encerrando o nosso encontro desta noite. Vamos pedir à nossa irmã Ariete, você pode fazer a nossa prece, querida? Mauro, pode ser outra pessoa hoje? Pode, mas Por favor. É que hoje eu não estou muito legal. mais um motivo para você fazer a prece. E se eu só chorar, pode? Serve como prece? Aí,
sai do coração, né? Pelo Mas, menos alivia a tua alma. então, vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos o momento de estudo, de aprendizado, e que nos esforcemos a cada dia para colocarmos esses ensinamentos, essas reflexões em prática, para que esse estudo seja proveitoso para a nossa existência atual e as nossas existências futuras. Ajuda-nos, Senhor, a passar pelos desafios a que a atual existência nos coloca para crescimento, para adiantamento moral e espiritual. Abençoa todos os lares, a todos os nossos irmãos que aqui estão buscando melhorar, seguir lutando, crescendo e evoluindo para chegarmos à perfeição. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Abençoa cada um irmão, a cada um lá, aos que estão aqui, aos que não estão. Obrigado por esses irmãos que nos ajudam, como o Valdemir, como o Mauro, e tantos outros que estão aí nos socorrendo, nos ajudando e nos auxiliando nesse crescimento. Obrigado, Deus, por este dia, por esse estudo. Sê conosco e nos fortalece a cada dia. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Ariete, Obrigado pela sua pressa. se você precisar conversar, estamos aqui à disposição, tá? É que meu marido faleceu tem 50 dias, então às vezes está difícil. Isso. Mas é bom falar sobre isso, tá bom? Obrigada, Quando Mauro. você quiser, você manda um recadinho aqui que a gente abre e conversa no privado, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigado. Nada, fica com Deus. Gente, um Vocês beijo, uma também. boa Obrigada. semana para todos. E Boa amanhã noite. A todos. rádio, hein? Boa Um noite. Boa abraço a noite a todos aí. Boa todos. Tchau, noite a gente. todos. Boa noite. Fique com Deus. Deus. Obrigado. Parabéns, Amanhã Boa Padre. fala na noite a rádio. Fica com Deus. Um abraço. todos. Tchau.